Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para que a gente possa fazer uma nova reflexão, né? E para darmos então início a esse nosso encontro, eu peço que todos elevem o seu pensamento ao Pai Maior, ao Pai da Vida, ao nosso Mestre Jesus e Espíritos de Luz, agradecendo sempre a todas as oportunidades que temos de evoluir, de crescer, e dessa forma chegar mais perto deste plano maior. Nos abençoe, Pai, que hoje possamos ter uma boa assimilação de todos os ensinamentos que veremos hoje aqui. Nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bom, o tema desse nosso encontro hoje será sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem o título de Buscai e Achareis. E aí eu já começo com uma reflexão. Será que nós estamos buscando da maneira mais adequada? Será que nós estamos achando, estamos encontrando aquilo que realmente precisamos? Então esse tema é muito interessante, principalmente hoje, nessa época, né, de pandemia, onde muitas vezes a gente busca e acha que não está encontrando, que está buscando, mas nós vamos ver que nós temos assim alguns ensinamentos do nosso Mestre Jesus que vai com certeza nos clarear as ideias, clarear as nossas consciências, para a gente ter um melhor proveito das oportunidades surgidas, né? Então, como filhos de Deus, herdamos todos os seus atributos: o amor, a justiça, o poder, a sabedoria, a beleza e assim por diante. Mas os temos como potencialidades e não ainda com plenitude. Tal como a semente, que traz em seu interior todas as características da nova planta que um dia dela desabrochará. O desejo de evoluir, o desejo de ser, é que nos faz ir ao encontro de nossa realização pessoal. Mas precisamos considerar que a verdadeira finalidade de cada uma das nossas encarnações é vencer uma ou várias provas que promovam o nosso aperfeiçoamento espiritual. Embora sejamos matéria e espírito, nossa parte imortal é o espírito. Nossa vida material é como a escola, onde somos submetidos a várias provas para a nossa evolução, a fim de alcançarmos o prêmio da humildade, da resignação e da coragem. Estes são os grandes méritos a serem atingidos por nós, espíritos em incessante evolução. Essas provas nos são úteis, por mais que não a compreendamos ou até ignoremos a razão delas existirem. E aí a gente encontra aquelas máximas de Jesus, né? Que diz: buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Essas máximas não significam buscar o sucesso material e a cura milagrosa e imediata dos nossos males. É claro que podemos buscar o alívio, que podemos buscar até a cura para nossos sofrimentos físicos na misericórdia divina. E para isso, o enfermo deve ter fé, deve ter merecimento. Jesus nos aconselhou: buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Mas aí, o que é esse buscar o reino de Deus?
qual é esse reino de Deus? Qual é esse buscar o reino de Deus? É cultivar os sentimentos de bondade, sentimentos de justiça. É buscar os verdadeiros valores, os tesouros espirituais, que são as virtudes. E não nos cansarmos na busca material do transitório, daquilo que não tem valor real, pois todas essas coisas irão dificultar a posse das verdadeiras riquezas que viemos buscar neste mundo e as únicas que poderemos levar para o outro mundo. Então, aquela coisa as máximas, temos 3 máximas aqui para a gente pensar e refletir. Ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e a porta se vos abrirá. Buscai e achareis. Todas elas dizendo que somos nós que temos que ir ao encontro daquilo que queremos. Não basta só buscar, é preciso bater para as portas das oportunidades se abrirem para nós. Porém, como somos ainda acomodados, gostamos muito de pedir as coisas prontas, que não exijam muito esforço de nós, muitas vezes buscamos, mas não batemos. Isto é, não fazemos força para conquistar o que buscamos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Este é o princípio do trabalho, o princípio da lei do trabalho, da lei divina, né? Que, por conseguinte, a lei do trabalho, nós temos a lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho. Né? E esse trabalho, como disse, é uma lei natural, é uma lei divina, né? Se a gente for observar todo o universo, vemos que tudo trabalha. As plantas, os animais, as forças da natureza, a própria vida em si mesmo. É uma ação contínua do trabalho, que deve ser instrumento de evolução e dignificação do ser humano. A lei do trabalho, meus queridos, ela não isenta ninguém da obrigação de ser útil na prática do bem, o que se constitui em uma forma de trabalho que engrandece, que enobrece a nossa alma, sendo assim fonte de equilíbrio físico e moral. E a lei de progresso, que é quase que uma consequência da lei do trabalho, é a lei também uma lei natural, é uma lei divina, cuja ação se faz sentir em tudo, num desenvolvimento intelecto-moral vagaroso, mas seguro e ininterrupto. É bem verdade que o progresso moral se acha muito aquém do fabuloso progresso intelectual, onde às vezes e muitas vezes as aquisições culturais são usadas para a prática do mal. Mas a providência divina sempre concede oportunidade para que o homem se corrija, se aperfeiçoe e assim o progresso se faça e a conduta humana se harmonize gradativamente com a lei divina. Jesus fez muitas curas inéditas que a tradição chamou impropriamente de milagres. Milagres. Às vezes até nós mesmos pensamos, é um milagre isso ter acontecido, né? Mas e quando o milagre não se realiza, não se concretiza? Embora o alívio sempre exista, nem sempre a cura se perpetua. E por quê? Por que não acontece isso? Muitas vezes ainda não é a hora de o sofrimento ser totalmente extinto. Há quem diga que precisamos sofrer exclusivamente para pagar o mal que fizemos em encarnações anteriores. Mas essa interpretação é errônea, está errada.
não se paga o mal pelo sofrimento. Importante isso aqui. O mal praticado só pode ser pago com a prática do bem. Palavras de Jesus, que diz: pague o mal com o bem. Então, por que sofremos? Sofremos, é verdade, para resgatar as infrações que praticamos contra a lei de Deus, que afinal só existe para o nosso bem. Só nos livraremos do sofrimento crescente pelo conhecimento. Este sim, um dia nos libertará totalmente da dor, que é simples consequência do mal que praticamos. O conhecimento nos faz plantar o bem para o futuro, enquanto a dor no presente nos resgata dos males do passado. E aí, quantas vezes a gente já não ouviu ou mesmo disse: eu não merecia isto ou aquilo, né? A tendência em acusar a vida, acusar as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo assim: fomos desamparados pelos deuses, a conjugação dos astros não estava propícia, a lua era minguante, até isso. Nascemos com uma má estrela. As pessoas recusam absolutamente a reconhecer a conexão que existe entre o seu modo de pensar e os acontecimentos exteriores. Não sabem que são arquitetos do seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente e que o presente, por sua vez, determina o futuro. Então, meus queridos, a vítima sente-se impotente, sente-se indefesa em face de um destino cruel e muitas vezes afirma: eu não merecia isso. A vida é muito injusta comigo. Devemos aprender que são os nossos comportamentos interiores que modificam os comportamentos dos outros para conosco. Então, é preciso assumir totalmente a responsabilidade de todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos, incluindo emoções, que é o passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior, né? Então, nós vimos assim que tem essa coisa do pedir, do buscar, né? Tem uma frase importante para dizer aqui a vocês, que fala assim: pedir requer humildade, buscar exige humildade, e bater só terá êxito se tivermos persistência. Eis aqui as 3 virtudes necessárias para que possamos obter aquilo que queremos: humildade, vontade e persistência. Né? E aí eu quero trazer para vocês uma frase de Chico bem pertinente a esse nosso tema, que fala assim: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las, diz Chico Xavier. Então, ter discernimento, aí está o conhecimento, né? A busca do conhecimento. O conhecimento realmente é libertador, né? E também tem uma frase de Emmanuel que é maravilhosa, que fala assim: encontramos o que merecemos porque merecemos o que buscamos. Vou repetir, que é bem importante. Encontramos o que merecemos
porque merecemos o que buscamos, diz Emmanuel. Né? Então, era essa o recado, era essa a nossa reflexão de hoje. E eu, para encerrar, eu quero trazer a vocês, quero ler aqui, uma mensagem do Espírito Maria Dolores, né? Também muito pertinente a esse nosso encontro. Essa mensagem de Maria Dolores está no livro de Chico Xavier, Antologia da Espiritualidade. E chama assim: Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo reclamando-te o sim, que, se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então este, meus queridos, era a nossa mensagem. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.